Estou aqui para anunciar a minha retirada da seleção, depois de 16 anos, muitas alegrias, algumas tristezas, mas achei que este era o momento certo, porque acho que a seleção neste momento está bem entregue, está no caminho certo, e neste momento custa-me menos do que se calhar se tivesse de fazer há 2 ou 3 anos atrás, porque há 2 ou 3 anos atrás eu sentia que não estávamos, se calhar, no nosso melhor momento, não estávamos, se calhar, não era a altura certa para eu poder deixar, mas eu penso que agora é a altura certa. Também tenho abdicado bastante pela seleção e eu penso que esta é a altura exata para mim, e eu tenho que agradecer ao Presidente Mário Semedo, com quem durante estes 16 anos partilhei muita coisa, partilhamos muitas conquistas, algumas tristezas, mas pela forma como sempre tentou ver as coisas da melhor forma para a Federação, tentou-nos dar as melhores condições, muitas vezes com muitas dificuldades, outras vezes com mais, algumas vezes com menos, mas tentou sempre o melhor para nós e conquistámos muitas coisas nos últimos 10 anos. Tivemos em 3 presenças na fase final da CAN, tivemos num play-off para o Mundial, ainda o último play-off, o último apuramento para o Mundial, disputámos até a última com a Nigéria, e eu penso que isso também é uma prova também do que se tem feito a nível do futebol, e eu, para mim, era eterno, porque se me perguntarem se estou preparado, fui-me preparando para isto, mas eu acho que preparado nunca vou estar, porque para mim isto é como se fosse eterno, eu sinto-me como se tivesse 20 anos, mas é a altura de dar espaço para outros jovens, e por isso decidi nesta altura meter o meu ponto final na seleção. E eu passo a palavra ao excelentíssimo Sr. Presidente. O momento de despedida é sempre um momento especial. Um momento especial, um momento de lembranças de coisas boas, lembranças de coisas menos boas, lembranças de coisas mais. Sobretudo despedida de quem sempre pôs Cabo Verde no coração, que sempre defendeu Cabo Verde como o Marcos fez. A Federação não podia estar ausente neste momento. Penso que nós estamos aqui a fazer pensamos que estamos a interpretar também o sentimento de todos os cabo-verdianos que se sentem reconhecidos por Marcos, por tudo que Marcos fez em prol do futebol cabo-verdiano nos últimos 16 anos, não só enquanto jogador, mas também enquanto jogador e, sobretudo, enquanto capitão, que, como sabem, uma equipa de futebol tem responsabilidades acrescidas. Marcos, com esta iniciativa, quis vir a Cabo Verde para anunciar essa decisão. Isso, por si, já demonstra, digamos, a importância que o Marcos dá a este país. A importância, digamos, tem um significado especial para a Federação Cabo-Verdiana de Futebol que esse anúncio fosse feito aqui, na Casa de Futebol. O Marcos poderia fazer um comunicado de imprensa e anunciar isso, mas fez questão de estar presente em Cabo Verde para fazer isso. Isso para nós tem um valor
muito grande, por isso que nós estamos aqui enquanto Federação Cabo-Verdiana de Futebol para agradecer ao Marcos uma vez mais por tudo o que ele fez, que também para desejar Marcos a maior sorte do mundo, portanto, juntamente com a família dele, que como sabe, um jogador de futebol, quando assume responsabilidades e engajamentos como Marcos assumiu, a família normalmente é que mais se sente. Por isso desejamos Marco e a família as maiores felicidades do mundo e dizer que a Federação vai continuar a contar com o Marcos, com a experiência que o Marcos tem, para continuarmos a trilhar esse caminho que não é fácil. Passamos por muitas dificuldades, mas a nossa vontade supera essas dificuldades. Em Cabo Verde é isso. Esta é a nossa sina de todos nós que estamos no desporto. Passamos por momentos difíceis, complicados, mas a vontade de querer fazer sempre melhor, de querer ajudar sempre o nosso país, acaba sempre por ditar, digamos, todo o sacrifício que nós fazemos e que muitas vezes não é reconhecido, mas pronto, isso faz parte da vida e faz parte do desporto, particularmente faz parte do futebol. Marcos, muito obrigado por tudo, em nome da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, em meu nome pessoal, e votos que tenham cada vez mais sucesso na sua vida, ti e a família, e continuamos juntos. Obrigado. Quando digo que continuamos juntos e que continuamos a contar com a experiência do Marcos, com os conselhos do Marcos, portanto penso, e com os contactos do Marcos, portanto penso que isso é muito importante. Então vai continuar como conselheiro por enquanto? Não, repara, vamos continuar a contar com os conselhos do Marcos. O conselheiro é um cargo, portanto, por o qual terá que ser nomeado, mas neste caso ainda não existe qualquer, digamos, qualquer promessa nesse sentido, mas tendo em conta, quer dizer, seria de todo estúpido para uma federação não contar, digamos, com a experiência que o Marcos tem, uma experiência de seleção, uma experiência de jogador profissional, assim como contamos também com a experiência de outros jogadores que deixaram a seleção e que continuem, digamos, dando os conselhos, transmitir a experiência deles para a seleção nacional. Portanto, o Marcos manifestou todo o interesse em continuar a apoiar a seleção como jogador, portanto, naturalmente que vamos aproveitar toda essa boa vontade do Marcos e trazer para a Federação. Mas Marcos decidiu por Cabo Verde na altura. O que é que esteve por trás dessa decisão? É algo que não está arrependido ainda nada? Não estou arrependido e estou agradecido. E o que eu tenho neste momento, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que os jovens possam olhar para o meu exemplo na altura, porque eu na altura tinha 20 anos, tinha sido convocado 2 vezes para a seleção de Portugal de sub-20 e tinha acabado de me transferir para a Primeira Liga. Hoje em dia, se calhar olho a minha carreira e eu digo, eu nunca teria chegado à seleção A de Portugal, mas eu na altura imagino um miúdo de 20 anos indo às seleções jovens de Portugal, acabado de se transferir para a Primeira Liga, com 20 anos tinha o futuro todo pela minha frente, mas eu optei por Cabo Verde. Por mais que as pessoas possam vir dizer, eu nunca teria jogado, mas na altura ninguém sabia. Mas eu optei porquê? Porque eu, apesar de ter nascido em Portugal, eu nasci em Portugal e conheci Cabo Verde nessa altura, com 20 anos,
mas a minha cultura desde pequeno dentro de casa foi cultura cabo-verdiana. Crioulo em casa, funaná, cultura, cachupa, a cultura foi sempre cabo-verdiana e eu sempre me senti cabo-verdiano. E eu, até aos 16 anos em Portugal, eu sempre contei como um cidadão estrangeiro, porque eu não podia ter a nacionalidade portuguesa na altura. E isso foi sempre algo que eu tive desde cedo. E depois foi muito fácil quando fui abordado para poder vir representar a seleção. O amor falou mais alto, certamente, por causa dos meus pais também. E eu pensei que podia fazer uma carreira muito mais sustentada na seleção de Cabo Verde, como hoje é notório, foram 16 anos, do que na altura. Mas é o que eu digo, que os jovens de hoje em dia possam olhar para o meu exemplo, porque eu com 20 anos tinha tudo à minha frente e eu optei por Cabo Verde, foi mesmo por amor, e eu penso que ao longo destes 16 anos foi isso que eu passei às pessoas, foi precisamente, eu toco nessa palavra amor porque é amor que eu sinto pela seleção de Cabo Verde, é amor que eu sinto pelo meu povo e que eu fui amando cada vez mais com o que me foi dado pelo povo, pelo carinho que fui sentindo, pelo reconhecimento que eu fui sentindo, e isso fez-me cada vez ser mais comprometido com a seleção, com o que quer que fosse em volta da seleção e com o meu país, sem dúvida, e estou super agradecido porque não há nada melhor do que podermos representar o nosso país numa grande competição. Foi estrear contra Portugal, não optar por Portugal, optar por Cabo Verde e começar contra Portugal. É verdade, realmente é curioso porque eu acabei por me estrear mesmo contra Portugal e eu vou-lhe ser sincero, na altura quando fui convocado para o jogo contra Portugal, senti-me ainda mais entusiasmado por ser um jogo contra Portugal e mesmo na altura, o empresário que eu tinha na altura não queria que eu viesse para a seleção de Cabo Verde, amigos meus, mesmo cabo-verdianos também, e diziam que era para não aceitar ainda vir para a seleção de Cabo Verde porque era muito cedo, mas a minha decisão estava tomada. A minha decisão estava tomada e curiosamente era contra Portugal. Foi um sentimento, porque eu tenho a dupla nacionalidade, né? Nasci em Portugal, mas eu por dentro sou completamente cabo-verdiano. Foi um misto de sentimentos, mas foi algo que foi feito com naturalidade e a partir daquele momento que eu vesti a camisola da seleção nacional cabo-verdiana, tudo o resto ficou para trás. Se eu podia ter representado a seleção de Portugal ou não, ficou tudo para trás porque o meu foco a partir daquele momento foi a seleção de Cabo Verde e até hoje. E que balanço faz destes 16 anos, pontos altos e pontos baixos destes 16 anos na seleção e por muitas andanças pelo continente africano? O balanço que eu faço é que tem havido um crescimento, dentro da seleção e eu tenho que ressalvar aqui jogadores também que já passaram anos. Se hoje em dia a seleção cabo-verdiana está onde está, também deveu-se muito a esses jogadores mais antigos até, que passaram por maiores dificuldades ainda do que nós, mas sempre dignificaram a camisola de Cabo Verde. E eles também fazem parte deste sucesso que hoje em dia nós vamos tendo. Hoje em dia temos melhores condições, mas tudo foi criado lá atrás. Tudo tem que ter um começo, tem que haver um investimento para se poder ter sucesso no futuro. E ao longo destes 16 anos, o início foi complicado, em que participávamos nas provas, mas não conseguíamos nos apurar, mas o apuramento para a CAN 2013 foi, sem dúvida, o ponto alto, porque foi algo indescritível. A envolvência com o povo foi algo que vai ficar para sempre na memória. E depois, a última CAN que apurámos, para mim teve um sentimento diferente, porque já foi numa altura de muitas desconfianças, mesmo em relação ao Marco, um pouco por causa da idade, e as pessoas têm que parar de olhar para a idade, porque a idade não é competência. Idade não é competência e vemos vários exemplos, mas infelizmente as pessoas olham muito para a idade. Eu hoje em dia estou a deixar a seleção, mas eu sinto que tinha perfeitas condições para ainda poder ser o número 6 da seleção cabo-verdiana de futebol. E isso fica bem assente porque eu ainda sinto-me bem fisicamente. Há opções que nós temos que tomar, mas eu ainda sinto muito bem. E as pessoas começam a olhar para a idade
e começam a desvalorizar um pouco as coisas. Hoje em dia, por exemplo, com todo o mérito que os jovens têm que aparecer, temos que apostar nos jovens, mas hoje em dia, um jovem se tem um mau jogo, porque teve um mau jogo. Um jogador mais velho se tem um mau jogo, está acabado, está velho. E depois esquecem-se também, e o jogo antes que ele teve bem. As pessoas não pensam assim, mas é o futebol e nós temos que estar preparados para isso. Eu estou preparado para isso, mas com isso eu quero mandar uma mensagem para as pessoas, porque tem que haver um ponto de equilíbrio, porque o futebol não tem idades. Há miúdos com 15, 16 anos que já estão preparados para jogar num patamar de futebol sénior, como há jogadores que ainda, como temos exemplos espalhados pelo mundo, com uma idade elevada, que ainda estão ao mais alto nível. Por isso eu digo que esse teve um sentimento especial para mim, porque sinto que fiz muito parte dessa qualificação. Sinto que tivemos de trabalhar muito depois de muitas críticas que foram feitas à Federação, aos jogadores, e nós focámos-nos em nós e dissemos: nós vamos ter que dar uma resposta. E eu naquele momento eu senti, dar uma resposta, porque eu não posso, depois de 16 anos, abandonar a seleção desta forma. E realmente nós o que conseguimos foi conseguimos um apuramento sem nenhuma derrota, conseguimos um apuramento depois de 2 empates com o Ruanda, que toda a gente meteu o Cabo Verde fora da CAN. Tínhamos um jogo com os Camarões dificilmente aqui e em Moçambique, mas nós demos as mãos e mostrámos do que éramos feitos e demos a volta, e por isso para mim teve um sentimento muito especial, porque sinto que foi algo que tirei mais de mim para provar que não estava aqui por acaso, não estava aqui por favor, estava aqui pela minha competência. E depois, momento menos bom, se calhar, quando conseguimos apurar para o play-off do Mundial e depois ficámos de fora por questões de secretaria, esse foi o momento mais baixo. Mas em todos eles, tanto nas vitórias como nas derrotas, nós acabamos por crescer e procurar o que teve errado para tentar melhorar, e só assim, tanto no futebol como em todo o desporto cabo-verdiano, podemos crescer e ver dessas formas as coisas que falhamos, que é para mais tarde não acontecer o mesmo e podermos crescer de forma sustentada. Amanhã vai ser condecorado pelo Estado cabo-verdiano. Como é que é esse sentimento? É verdade. Como o Presidente tinha falado, foi uma iniciativa minha. Eu quando pensei que ia deixar a seleção, eu tenho que fazer uma conferência em Cabo Verde com a minha gente, para a minha gente, para o meu povo, porque é assim que eu considero, porque eu acho que é dessa forma também que olham para mim. E foi por esse motivo que eu quis fazer a conferência aqui em Cabo Verde. E depois quero agradecer também ao meu assessor de comunicação, o Inácio, que está aqui ao meu lado, que trabalhou no terreno, falou com as pessoas, e quero agradecer tanto à Federação Cabo-Verdiana de Futebol como ao Governo, a maneira como eles abraçaram este projeto e quiseram ajudar, e amanhã vamos ter essa cerimónia, e é um sentimento de gratidão, e é um sentimento de ver cumprido e reconhecimento também do meu trabalho por estes anos todos, e sinceramente estou muito feliz por isso, pela forma que as coisas estão a ser resolvidas, porque realmente era aquilo que eu queria e eu acho que era aquilo que eu merecia. Vai ser a segunda condecoração, porque já foi quando da CAN, 2013. Sim, certo. Quando viemos da CAN de 2013, sim, é verdade, pelo trabalho que tínhamos feito, mas neste momento acaba por ser diferente. E falou que tinha condições de ser camisa 6, mas na seleção há uma tradição do camisa 6, capitão, sair e passar a camisa para o outro. Recebeu do Nantes, agora vai passar para quem? Sinceramente, eu não pensei em passar a camisola para ninguém. Se tivesse que passar a camisola, seria para o Rian, Stopira ou Rosinha. Então, se calhar, eu deixo para eles qual deles é que gostava de ficar com a camisola 6, porque são 3 jogadores que são pilares dentro da seleção também e que têm que ser vistos como pilares dentro da seleção e como um exemplo para os jovens. Mas eles também têm os seus números que já carregam há muito tempo, e eu não lhes quero meter essa carga de terem que mudar o número deles para usarem a minha, mas realmente eu gostava que se mantivesse essa tradição da camisola 6,
ou que se fosse feito algo com a camisola 6, porque realmente é uma camisola que tem muito peso na seleção. Falámos do número 6, veio de Bubista para o Nando, de Nando para o Marco, é uma camisola que tem muita história, muito peso dentro da seleção. Eu acho que devia ser feito alguma coisa com a camisola 6 e não deixar passar em vão a camisola 6 só porque sim. Carreira como profissional, quando o Marco diz que está fisicamente ainda, como é que é o futuro do Marco no futebol? Olha, eu vou ser muito sincero, neste momento ainda nada está decidido, mas posso pôr um ponto final também à minha carreira. Tenho alguns convites para terminar a carreira e abraçar outros projetos. Deixa-me feliz e orgulhoso porque realmente também é um conhecimento da pessoa que eu sou e isso é algo meritório. E neste momento eu tenho que pensar muito com a cabeça e não com o sentimento. Se fosse com o sentimento, eu sincero, jogava até aos 45 anos. Estou a ser muito sincero, porque é como eu digo, eu sinto-me bem, sinto-me muito bem. Mas só que eu tenho uma família, tenho 3 filhotas em casa que já perderam bastante de mim durante todos estes anos e eu tenho que pensar um pouco na estabilidade da minha família neste momento. A minha mulher tem um negócio na zona onde eu estou a viver e neste momento não é tão benéfico para mim estar a sair de perto delas, a não ser que seja algo que eu veja que será muito bom para o futuro das minhas filhas. Então eu tenho que ponderar tudo neste momento, porque neste momento estou a priorizar a estabilidade da minha família, mas está tudo em aberto, poder terminar a carreira ou poder continuar a jogar está em aberto, mas há essas duas possibilidades neste momento. Por isso também é que resolvi, nesta altura, meter o ponto final na minha carreira na seleção, porque eu sei que de hoje para amanhã posso meter o ponto final também na minha carreira profissional. Para a evolução do desporto cabo-verdiano, o Marcos teve uns grandes momentos da Federação Nacional de Futebol. Neste momento, hoje, toda a gente está com a antena virada para o Egito, onde Cabo Verde vai jogar uma final inédita e talvez improvável de um canto. O basquetebol também está a fazer a sua caminhada rumo ao Mundial. Como é que o Marco vê o atual momento e a evolução do desporto cabo-verdiano? Eu, uma vez a São Vicente, eu referi-me para toda a gente não como capitão da seleção, mas como capitão do desporto na altura. Foi assim mais ou menos que eu falei, porque eu acho que o desporto é muito importante para a evolução do nosso próprio país. Porque se nós formos a ver, como você disse, vemos para o handball, para o basquetebol, que são neste momento as que estão a criar mais impacto, e o futebol neste caso, mas temos elevado bastante o nome de Cabo Verde. Eu acho que o desporto tem que ser abraçado por todos de uma forma a desenvolver o país, porque nós, hoje em dia, se calhar, eu olho há 16 anos atrás, se calhar, não sei, mas se formos perguntar, se calhar, pelo meu exemplo e de outros colegas meus, houve se calhar miúdos que foram salvos, em vez de ir por um caminho de criminalidade, optaram por um caminho de desporto, porque começaram a ver referências e começaram a pensar, um dia também quero chegar à seleção, um dia quero ser como o Marco, um dia quero ser como o Rian, quero ser como o Stopira, quero ser como o Vozinha. E nós temos que pensar desta forma, porque nós não podemos querer investir e ter um retorno imediato. Mas se nós realmente quisermos que o nosso país possa evoluir, nós temos que abraçar o desporto, nós temos que incentivar as crianças através do desporto, porque nós temos uma voz na sociedade que tem algum peso e nós podemos mudar vidas de jovens. E os jovens são o nosso futuro da manhã. E eu especialmente queria fazer aqui em Cabo Verde muito por causa disso, porque tudo o que eu fiz estes 16 anos foi para ser um exemplo para os jovens, para que eles vejam. E se houver pelo menos uma vida que possa ser salva do mundo da criminalidade para o desporto, já é algo que nós estamos a contribuir muito para a sociedade e que estamos a evoluir, porque se calhar estamos a salvar um ali, que vai salvar outro, que vai salvar uma família e assim sucessivamente. E a mensagem é assim que passa. E eu acho que isso é mais importante do que estar presente numa CAN, estar presente num Mundial. Porquê? Porque de hoje para amanhã isso acaba, esquece, fica na história, fica. Mas e as vidas humanas? Quando é que nós paramos para pensar nisso? Eu penso que isso é o mais importante de tudo, porque o mais importante é formar homens. E depois sim, se puder conciliar as duas coisas, tudo muito bem. E desde já também aproveito para desejar boa sorte para a seleção de handball, que estão a fazer algo inédito e
é como eu digo, a forma como eles, não só o que estão a alcançar, mas a forma como eles estão a representar Cabo Verde é algo que contagiante para nós. Eu acho que Cabo Verdeano tem que olhar para eles e ver, eles estão a representar o país, a nossa bandeira com tudo o que eles podem, e eu tenho a certeza que, independentemente do resultado que eles tiverem hoje, eles vão dar tudo por Cabo Verde, e eles têm que se sentir orgulhosos no final, ganhando ou não conseguindo ganhar, e têm que ser vistos realmente que elevar o nome de Cabo Verde ao máximo. E neste momento, se calhar, toda a gente está a falar de Cabo Verde por causa do handball, e isso são coisas que o desporto tem essa capacidade. Então eu acho que nós devemos investir no desporto, dar as mãos e apoiar-nos, porque o desporto é uma grande fonte para podermos desenvolver principalmente os nossos jovens e dar muitas alegrias ao nosso povo.